Olá, tudo bem? Tive umas férias bem longas, né? Eu falei que ia tirar férias de um mês, já estamos em abril, férias de Marajá. Mas quem me acompanha sabe que eu estava envolvida com outros projetos aí que mereciam atenção e aí não conseguia gravar os vídeos mesmo para postar aqui no canal do YouTube. E o tempo passou. Bom, agora eu voltei para continuar nossos encontros semanais aqui no canal sobre cerâmica. E por conta dessa história de demorar bastante, eu hoje vou conversar um pouquinho sobre o tempo. Porque esse tempo na cerâmica, ele é diferente do tempo da vida normal. Sabe como eu sinto que eu tenho dois mundos, assim, eu entro no mundo da cerâmica, que é um ritmo, e o mundo normal, do comércio, da escola das crianças, do marido, do jantar, das aulas, é outro tempo, dos clientes, né? Então, a minha relação com o tempo sempre foi muito ruim. Eu me sinto sempre correndo atrás dele. Parece que eu brincava que eu estava sempre correndo atrás do ponteiro do relógio e nunca conseguia alcançar o ponteiro. Até uma vez eu tava fazendo esse comentário em casa e daí meu filho falou assim: ah, já sei, igual o Peter Pan fica correndo atrás da sombra. É bem isso mesmo, é uma analogia bem pertinente. Mas o que eu sinto, na verdade, é que eu nem consigo ser cúmplice do tempo. Eu fico correndo atrás dele e não consigo me dar bem com ele. É como se eu sempre estivesse tentando fazer mais coisa do que cabe nesse espaço, nesse tempo. E na cerâmica, eu sinto isso assim muito pior. Nesses 4 meses que eu tô fora aqui do canal, eu recebi algumas encomendas, teve a história do fórum, enfim, e não consegui gravar os vídeos. O que mais me incomoda mesmo, o que mais dificulta a minha vida é quando eu recebo encomenda de cliente. Eu não sei como vocês se sentem, e esse vídeo é exatamente para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma opinião, quiserem compartilhar o que é de vocês, escreve no direct. Eu vou deixar um post lá no Instagram, porque senão fica muita mídia para eu dar conta de responder. O YouTube, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, então eu tento concentrar tudo no Instagram. Então escreve direto ou escreve no próprio post do Instagram que eu vou marcar esse vídeo aqui. Eu vou deixar o link do post do Instagram aqui na descrição do vídeo. Porque, assim, não tem como a gente não receber uma encomenda. A gente vive de cerâmica, então você precisa vender, óbvio, né? Aí você não vende só aquilo que você produz e deixa lá na vitrine, também para não ficar investindo em material e queima e tempo. Então o cliente vem e te encomenda. Só que ele não entende que eu faço a peça e que a peça pode rachar em qualquer momento da produção, seja na hora que ela tá sendo feita, na hora que ela vai se colada, que ela vai secar, às vezes na queima, às vezes depois da queima. Então, assim, chegou até o final, já é demorado, a peça estragou, eu começo tudo de novo. Geralmente, eu faço já 30% a mais da quantidade que foi solicitada, que foi encomendada. Isso já me ajuda na questão do tempo, né? Mas às vezes o cliente não entende, porque o nosso ritmo dentro do ateliê, vamos dizer que é 10 km por hora, e lá o mundo lá fora tá a 200 km por hora. E a gente até tem uma brincadeira lá no ateliê com a Lu, que a Lu fala assim: ah, se quiser na hora, eles pensam que cerâmica é que nem pastel, frita na hora, mas não é assim, a gente demora, a gente demanda tempo. E aí o que acontece? Eu faço a peça, enquanto aquela peça não tá pronta, eu fico enroscada emocionalmente com aquilo e eu não faço nem aquilo e nem outra coisa. Eu fico que nem uma barata tonta no ateliê. E aí eu perco muito tempo. Aí eu já perco aquilo que eu nem tenho. E eu
comento muito com os alunos assim, a cerâmica, ela pede para você olhar para ela, observar e respeitar o tempo dela. Então eu não gosto de usar secador para acelerar nada, eu não gosto de usar soprador, eu respeito o tempo da cerâmica, tentando conversar e entender o que ela quer naquele momento, naquele ponto de umidade, que vai ser uma ou outra técnica, ou enfim, o que eu vou fazer. Só que eu fico entre a cruz e a espada, porque eu fico aqui desse lado respeitando o tempo da cerâmica e do outro lado sendo desrespeitada pelo meu cliente que fica me empurrando. Já tá pronto? Quando que eu preciso de uma estimativa? Quando que vai? Aí ele escolhe um esmalte que não tá pronto, que eu falei, olha, eu não tenho essa cor, mas eu queria tanto essa cor. Eu falei, mas vai demorar. Não, eu espero. Aí dá uma semana ele liga, eu já posso buscar as peças? Eu falei, querido, você falou que ia esperar, eu expliquei pra você. Vou formular o esmalte, vou esperar no mínimo 24 horas para lá os ingredientes se entenderem e reagirem. Aí eu vou testar, aí eu vou ajustar. Aí para testar eu preciso ter uma fornada. Eu não vou ligar o forno por causa de um pedacinho de amostra. Aí isso, você percebe que é uma coisa que demora. Eu avisei para você que demorar. Ah, mas já passou uma semana. Uma semana na cerâmica não é nada. Então assim, eu me sinto o recheio do sanduíche, o tempo inteiro sendo apertada. Apertada por uma realidade que é onde eu gosto de estar, que é mais calmo, que é onde eu gosto de observar a cerâmica e ter essa inspiração e dar tempo ao tempo, outro movimento. E pelo outro lado, esse ritmo frenético do mundo. Eu tô sempre ali, sendo comprimida no recheio do sanduíche, sabe? E isso me coloca numa encruzilhada, que é onde eu tô agora, que é onde eu queria compartilhar com vocês, quem sente como eu. Se eu não pego a encomenda, eu também não ganho. Aí eu tô sempre investindo em fazer coisas, tentar adivinhar o gosto do público para tentar vender lá na frente. Eu que tô pagando argila, eu que tô investindo em estoque, eu tô empregando meu tempo para uma peça que não tá vendida. Se eu aceito a encomenda do cliente, já é uma garantia que eu vou receber alguma coisa, eu vou estar trabalhando já por uma peça que já está prometida, que já está vendida. Mas aí fico sob essa pressão. E enquanto eu estou sob essa pressão, eu não sou criativa, eu não pesquiso formas novas, jeitos novos, técnicas novas, porque eu fico ali, agoniada, ansiosa para aquele negócio terminar logo, para dar certo, para eu entregar logo. Dá um alívio assim quando eu entrego. Só que, então, né, para onde que eu vou nessa encruzilhada? Eu tô nesse momento. E talvez isso também que me ajudou a ficar mais paralisada por conta dos vídeos, porque quando eu faço os vídeos, eu pesquiso, eu curto fazer, sabe? Eu faço uma técnica, aí testa, aí deu certo, eu vou gravar isso, aí enquanto eu tô gravando eu tenho outra ideia, eu testo, então assim, é muito legal pra mim. Ou mostrar uma coisa que eu já passei por esse processo e já deu certo, e aí eu mostro, a gente compartilha e dali vai abrindo outros ramos. É isso que eu gosto de fazer, né? Mesmo, que eu curto. Só que se eu pego a encomenda, eu não consigo exercer essa naturalidade, essa criatividade, aí eu fico enroscada. Então eu tô nessas. E bom, é isso. Não é uma desculpa para justificar que eu fiquei tanto tempo fora do YouTube, mas mais para compartilhar mesmo. Então, espero que vocês tenham uma boa semana e manda o comentário de vocês no post do Instagram pra gente trocar uma ideia mesmo, para ver se sou só eu que tô nessa ou se tem mais alguém aí do outro lado que se sente assim também. Boa semana.